Rift Valley, localizado lá na África, é resultado do rifteamento. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e nós estamos aqui em Horizon Forbidden West para conversar sobre esse evento geológico chamado rifteamento. Pois é, pessoal. Aqui em Horizon Forbidden West a gente tem um exemplo. Bem nessa área aqui, vocês conseguem ver o magma ali, que quando está na superfície, então ele passa a se chamar lava. E eu tenho, basicamente, terra à esquerda e terra à direita. O que está acontecendo aqui? Essas ilhas que estão ao longo dessa falha, desse rifteamento, estão se separando. Então, o rifteamento, ele causa a separação continental, a separação de ilhas, a separação, basicamente, ali de placas tectônicas. A Eloy vai descer lá embaixo e mostrar mais de perto este fenômeno e a gente vai aprender mais sobre ele. Bom, o rifteamento ocorre quando eu tenho uma pluma magmática que vai causar o afinamento da crosta terrestre, até um ponto que eu acabe rompendo essa crosta. Consequentemente, o magma vai extravasar e vai para a superfície. Então, o que acontece? O rifteamento ele vai gerar a separação continental, a separação das placas e, obviamente, a formação depois de oceanos. Como assim a formação de oceanos? Se eu tenho uma falha de origem divergente ligada ao rifteamento, o que vai acontecer? Eu vou afastar essas placas tectônicas e o que estiver sob essas placas tectônicas vai junto. Então, se eu tiver uma ilha e eu estiver separando ela no meio, como está acontecendo aqui, na vida real nós temos o exemplo lá da Islândia, onde eu tenho uma separação, eu vou acabar tendo então a formação de um espaço. Esse aqui, ó. Isso aqui leva alguns milhões de anos para acontecer na vida real. Esse espaço aqui, ele vai ser ocupado basicamente pela água que vai dar origem a um novo oceano. E ao mesmo tempo, eu vou dar origem a um novo continente. Então, lá na África, eu tenho essa separação do continente africano, que futuramente eu terei dois continentes. Um exemplo que a gente pode verificar que aconteceu no passado em Madagascar, se você olhar a costa oeste de Madagascar, comparar com a costa leste na África, você vai ver que aquele pedaço da África que se chama Madagascar já esteve junto com o restante do continente. Outra coisa importante, quando eu tenho esse tipo de rifteamento, quando ocorre nos oceanos, o que vai acontecer? Este magma vai então entrar em contato com a água e vai acabar resfriando e vai virar essas rochas aqui, rochas vulcânicas extrusivas. Essas rochas aqui vão começar a ganhar altitude, formato e vão formar uma cadeia de montanhas submarinas. É o que a gente chama de dorsal oceânica, ok? Então, quando você pensar no rifteamento, o rifteamento ele ocorre pelo afinamento da crosta terrestre em virtude principalmente de uma pluma magmática, ou seja, muito magma, que vai afinar a crosta até que ela se rompa. A partir do momento que ela se rompeu, o que vai acontecer? Ela vai basicamente dar origem a uma outra placa. Vai surgir uma outra placa ali e, consequentemente, eu vou ter um limite divergente. Esse limite divergente vai afastar, então, essa placa uma da outra e, consequentemente, eu vou ter a formação de um novo continente. Porque se eu estou com rift em um continente e eu acabo rompendo a crosta, empurro para um lado uma placa e para o outro outra placa, o que vai acontecer? Tudo ele pegar fogo aqui. O que vai acontecer basicamente? Os continentes vão juntos. Indo juntos, o espaço que vai ser criado entre eles, eu vou ter basicamente a formação de um novo oceano, ok? Se ocorre em uma área oceânica, como eu tenho também entre a África e a América, eu vou ter lá esse magma extravasando
ele vai entrar em contato com a temperatura da água, vai resfriar, vai solidificar e vai formar uma dorsal oceânica. Um exemplo de ilha que está passando por esse processo é é uma das ilhas lá da Islândia. Se a gente for verificar aqui no mapa de Horizon Forbidden West, nessa região aqui, vocês vão ver bem o rifteamento. Eu tenho o vulcanismo iniciando aqui, eu tenho a placa já rompida, passando então pelo tal do rifteamento. Eu estou vendo o magma está chegando até a água, então ele está se resfriando, está formando basalto. E como geralmente o rifteamento tem limite divergente, essa parte vem para cá, essa outra parte vem para cá. Se eu tenho água aqui, à medida que eu for abrindo esse espaço e abrir espaço para a água, eu vou gerar basicamente o quê? Vou gerar um novo oceano. Como a gente já pode observar aqui, ó, que eu tenho um pequeno espaço, a água já ocupou. E provavelmente aqui eu já formo uma ilha. Quando eu olho para cá, eu consigo ver fissuras oceânicas aqui, muito em virtude da atividade tectônica. Então, quando você estudar aqui Horizon Forbidden West, você perceba que eu tenho aqui a representação quase igual, vamos dizer assim, idêntica ao que acontece lá no continente africano ou o que acontece naquela grande ilha da Islândia, no Oceano Atlântico, certo? Então, rifteamento ocorre pelo afinamento da crosta terrestre, a crosta acaba se rompendo, se dividindo em mais placas tectônicas, então eu tenho ali uma falha de origem divergente, onde as placas vão se movimentar em direções opostas. Essas placas então vão levar consigo os continentes, gerando também uma deriva continental, e o espaço que vai surgir entre eles vai ser ocupado pela água. Sendo ocupado pela água, eu tenho o início da formação de um oceano. Se eu tenho esse fenômeno no oceano, eu vou formar dorsais oceânicas, ou seja, cadeia de montanhas submersas. Ok? Como é que a gente percebe essas coisas lá na África? Eu já tenho a formação de grandes lagos, lagos que contribuem muito para a formação do Rio Nilo. Certo, gurizada? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera. Até a próxima. Valeu!